Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muita gente pergunta, né? Muito comum, assim, essa pergunta assim, Rafa, é muito importante estudar aberturas no xadrez? E essa não é uma resposta tão simples, né? Então eu tô fazendo um vídeo pra te falar sobre isso, pra te alertar, né? Sobre o que você precisa e o que você não pode fazer aí, né? O que não é recomendado pelos grandes mestres e tudo mais aí no xadrez, né? E o quão importante é, de fato, aí a abertura e tudo isso, né? Então vamos falar aí sobre esse tema que ele é bem bacana, né? É muito natural que quando você esteja aprendendo xadrez, uma coisa que você queira aprender é a abertura, afinal de contas são os primeiros lances que você vai fazer ali no tabuleiro e você não quer perder logo, não quer tomar aquele checkmate em 2 lances, né? Então, aqui ó, como é que é o mate em 2 lances? Aqui ó, você não quer levar esse checkmate aqui, né? Acabou a partida aqui porque você fez uma abertura errada e aí vai levar checkmate logo no começo. Então por isso a gente estuda, né? A gente acredita que é importante estudar a abertura, pelo menos saber tirar peças e tudo mais, né? Só que a gente se depara com um problema no xadrez. As variáveis são tantas possibilidades, né? Quando você faz um lance e aquelas árvores de possibilidades vão se abrindo, né? E aí a gente entra numa confusão sem fim. Como resolver isso? Será que dá para decorar as aberturas, então? Eu vou ter que ali pegar um livrão ali, ficar decorando, né, e tudo mais e tal. Não, pessoal, nada disso, né? E por que isso? Porque muitos lances são, você vai simplesmente descartar utilizando princípios no xadrez, tá? Então você vai aprender primeiro princípios de abertura. É isso que você precisa aprender antes de mais nada. Antes de aprender qualquer abertura, você precisa aprender os princípios, tá? Princípios de desenvolvimento de peça, dominar o centro, proteger o rei, atividade das peças, evitar mexer as mesmas peças, né? Várias vezes na abertura, onde colocar os peões, né? Não expor o seu rei, enfim, conectar as torres. Você vai seguir alguns princípios ali de abertura e com isso você vai precisar estudar, tem material aqui também no canal para isso e tudo mais. E aí você vai entender os princípios de abertura e aí você vai começar a descartar lance lixo. Você vai falar, esse lance eu não vou fazer, esse lance é absurdo. É absurdo, por exemplo, eu sair com o rei, a não ser que eu seja o Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen, ele joga o que ele quiser, né? E aí você vai entendendo essas coisas, né? Você vai entendendo que uma coisa muito comum que os iniciantes fazem é querer logo tirar a torre pro jogo, porque a torre é fácil de mexer, ela vai pra frente, pro lado e pro outro, mas aí a gente vai aprendendo que isso não é bom, a torre fica sujeita já de cara a todo tipo de ataque, vai acabar perdendo essa torre. Então você vai aprendendo os princípios e aí você aprende a tirar peça, que a gente chama, né? Tirar a peça das suas casas iniciais, sempre em direção ao centro, porque do centro é de onde existe o maior raio de ação, né? O centro são essas 4 casas, e do centro as suas peças expandem para fora, é de dentro para fora. É igual acender vela de bolo, né? Já viu acender vela de bolo? Começa a acender por fora e depois não consegue acender as de dentro, que queima a mão, né? Então no xadrez é a mesma coisa, a energia começa concentrada no centro e do centro ela se espalha, tá bom? Por isso é importante dominar o centro. E aí você vai respondendo coisas simples do tipo, será que eu jogo o cavalo aqui ou pra cá? Pera aí, aqui o cavalo aqui ele tá atuando mais no centro? E aí você já começa a descartar alguns lances e tudo mais, né? Ah, proteger o rei é importante? Então eu não vou começar a expor o meu rei aqui de qualquer maneira. Então você começa a trabalhar os princípios, pensar, e aí acontece uma coisa mágica, você começa a entender sobre o jogo de xadrez, né? E não decorar, que decorar pode ser um problema muito sério para quem tá começando no xadrez, né? Porque ele de fato não tá muito bem entendendo o que tá acontecendo, tá decorando. E aí acontece o que já aconteceu. Eu já enfrentei jogadores iniciantes que eu fui jogando, falei, que isso? O cara tá indo até o lance 15 aqui na teoria de siciliana comigo. E o cara foi até o lance 15 na teoria, eu falei, pelo amor de Deus, o cara tá afiado aí na abertura, e no lance 17 eu já tava ganho, né? Porque no 16 ele pendurou e tudo mais, né? Então, vai acontecer isso, né? Se você for um iniciante e quiser decorar a abertura, você vai fazer lá 10 lances maravilhosos, vai perdendo 11, né? No 12. Então, galera, a abertura é importante? É muito importante que você aprenda os princípios de abertura. E é muito importante que você não queira decorar os lances de abertura, né? Ah, mas eu vou montar um repertório aqui de não sei o que, de grande mestre e tal. Não caia nessas armadilhas, não caia nessas ciladas, né? Porque aí é o seguinte, galera. Você não pode ter um repertório de um grande mestre se você ainda não tem o entendimento dos fundamentos,
o entendimento estratégico, o entendimento de finais de um grande mestre, porque a abertura está totalmente relacionada com o plano estratégico e com finais típicos que podem surgir daquela abertura. Se você ainda não tem essa compreensão, de nada vai te adiantar, né? E você ficar um mestre em repertório de aberturas. Então a abertura é importante? Sim, como tudo, precisa de equilíbrio. Né? O que não pode no xadrez é falar assim, perdi por quê? Ah, porque eu joguei mal ali a abertura, né? Para iniciante isso não existe muito, porque você tem como compensar isso na tática, você tem como compensar isso na estratégia, você tem como compensar isso num final de jogo. Então você tem várias oportunidades durante uma partida de xadrez. Não pode, para de culpar a abertura, né? Isso não pode fazer no xadrez, tá? E também da mesma forma, ganhei porque eu empreguei ele caiu no meu preparo. Pessoal, isso é coisa de super grande mestre, né? Isso não tá para iniciante. Então assim, vamos cair na realidade aqui para os iniciantes. Não é hora de você decorar aberturas, não é hora de você querer montar um repertório, nada disso. Mas é importante que você entenda os princípios, é importante que você conheça os primeiros lances de uma abertura italiana, é importante que você conheça os primeiros lances de uma Ruy Lopes, de uma siciliana, de uma francesa. Claro que é legal, é super bacana, faça isso, né? Conheça, mas não deixe de lado de estudar finais, de estudar estratégia, de estudar os princípios, né? É muito importante, porque senão é um treino de musculação que você tá fazendo ali só o bíceps e só do braço direito, né? Vai ficar esquisito, você não vai conseguir fazer muitos movimentos, aquela força não vai te ajudar para muita coisa, né? Aí você vai tirar uma foto ali com aquele bíceps gigante, né? Aí quando tira a foto de longe vai ver um braço de um Popeye de um lado e um palito do outro, né? Então vai ficar esquisito. E no xadrez é a mesma coisa, né? Vai falar, você vai sair umas conversas lá, mas essa variante da Carol Khan com bispo F5 eu gosto muito, H4, H6, o cara vai falar, caramba, você entende pra caramba, senta aí. Perde em 5 lances, né? Então, fica feio, né? Fica incoerente. E pra mostrar isso, eu trouxe uma partida aqui, né? Só pra ilustrar, que eu joguei ontem mesmo aqui contra o jogador R. Lopes. Não é o Ruy Lopes, eu acho que não é o Ruy Lopes, mas é o R.R. Lopes aqui. Não deve ser o Ruy Lopes, porque é cubano e o Ruy Lopes viveu acho que 1500, né? Já faz tempo, então não deve ser o Ruy Lopes. Mas aqui o jogador, aconteceu o seguinte, só pra vocês entenderem por que eu vou fazer a abertura que eu fiz aqui. Que eu já tava cansado, e 2, que ele ganhou de mim a partida anterior. E ele pediu a revanche, né? E aí quando o jogador ganha de mim e pede a revanche, aí eu fico assim, eu falo, né? Foi fácil, né? Ele tá achando que foi fácil? Então pega essa, né? E aí ele abriu com C4 a abertura inglesa. E aqui eu respondi com E6. Até aqui tudo bem. Ele jogou cavalo C3, eu joguei um lance estranho aqui, C6. E depois de E4 eu joguei B6. E depois de D4 eu joguei A6. E eu acho que você já entendeu o que eu vou fazer aqui, né? Depois de F4 eu joguei D6. E depois de cavalo F3 eu joguei F6. E depois de bispo E3 eu joguei G6. E depois de bispo D3, duvido você acertar o próximo lance. Vai ganhar uma pizza de salsicha. Todo mundo ganhou uma pizza de salsicha aqui. Exatamente, H6, né? Então essa é a minha abertura do Apenas Uma Casa, né? É uma abertura extremamente horrorosa. Ela perde a partida, né? Ela pode perder a partida no ato. E aqui, então, essa foi meu plano de abertura. E o adversário fez tudo o que precisa. Desenvolveu aqui os cavalos em direção ao centro, montou um centro extremamente forte, já desenvolveu aqui os bispos e colocou o rei em segurança. Ele seguiu os princípios de abertura, ele fez a abertura perfeita, vamos falar assim. E eu fiz uma abertura completamente esdrúxula, não desenvolvi nenhuma peça, coloquei em perigo a segurança do meu rei e não tô atuando em direção ao centro, a não ser levemente aqui com alguns peões, levemente aqui, né, com alguns peões aqui eu tô dominando alguma coisinha aqui do centro, a bordinha do centro aqui tá dominada um pouquinho, né, então essa foi a minha abertura, uma abertura bem ruim, né, agora, então eu vou perder no xadrez, né, vamos ver como segue aqui, eu segui com o bispo G7, e aqui agora é o seguinte, ele já começou um ataque, ele tá louco pra me castigar, né? Nessa hora o cidadão tá furioso, né? Aqui eu segui com F5 mantendo a posição fechada. Agora eu vou jogar xadrez, pessoal. A brincadeira aqui já foi, né? Agora eu tenho que jogar super sério, senão eu vou ser castigado e eu vou perder rapidamente. E eu não quero perder. De fato, eu só quis me colocar um desafio maior, né? Aqui ele seguiu com daminha 1, bispo B7, desenvolvendo aqui o bispo, dama G3, ele imediatamente parte para cima desse ponto enfraquecido, cavalo E7 traz a defesa, cavalo H4 fortalece o ataque, e aqui eu segui com esse lance rei F7, trazendo a proteção aqui para o peão. Tá ficando esquisito, ele manobra o bispo para casa G2, aqui eu, sem desconfiar de nada, segui com um D5, e aqui ele me mandou um lance brilhante.
cavalo por G6. Nesse momento aqui eu falei, caramba, vou apanhar, né? Aqui eu vou apanhar porque eu já percebi que o bispo dele tá chegando, ele sacrificou aqui o cavalo, né? Mas eu falei, vamos jogar xadrez. Então, resumindo, aqui eu tô perdido, né? Aqui eu já perdi a partida e ele castigou a minha abertura ruim, né? Mas será que isso ganha a partida? Abertura boa, será que ganha a partida, né? Então, eu acredito que não, essa é a minha tese, né? Então eu vou seguir jogando. Cavalo toma, bispo H5, e aqui eu saio da cravada, ele recupera a peça com um forte ataque. Dama G8 traz a defesa aí da posição. C por D5, C por D5 e bispo aqui em F2 ele tenta trazer mais um atacante aqui pra cima de mim. B5, aqui eu impeço o cavalo dele, eu vi o cavalo dele chegando aqui em C5, achei que eu fosse perder, né? Muito forte, realmente um ataque monstruoso. Então eu joguei B5, ele jogou com A4, aqui eu segui com B4, mantendo um pouquinho fechado aí, expulsando o cavalo. Bispo H4, cheque, o meu rei vem pro lado. O cavalo dele volta e aqui cavalo C6 protege o meu peão, né? Pouco a pouco eu fui sentindo aqui que eu tô voltando pro jogo, eu tô com um peão a menos, é isso? 2, 4, 6, 7, eu tô com um peão a menos. Minha posição estava muito ruim, agora ela tá só ruim. Então pouco a pouco eu tô conseguindo trazer atividade para minhas peças. Isso aqui é meio jogo. Aqui seguimos com torre de A em C1, bispo F8 agora. Qual que é o lance todo, né? Quem está atacado tem que trocar a peça, isso é um princípio do xadrez, não tem mais nada a ver com a abertura. Quem está sendo atacado tem que buscar, né, trocar peças, e é isso que eu faço agora, e fica difícil dele impedir agora a troca de damas. Na verdade é impossível agora impedir a troca de damas, por isso ele segue com o bispo F6 atacando minha torre, aqui eu troco, coloco minha torre em segurança atacando o bispo, ele ataca aqui a minha torre, e minha torre já não tem tantas casas assim, na verdade ela só tem a casa de G4, torre aqui em G4 jogado. E ele segue com torre de C em D1 pelo seguinte, eu tô ameaçando agora o peão de D4. Eu tenho uma posição interessante aqui, aquele ataque todo que ele tinha foi embora, né? E de repente eu tô atacando aqui na posição, ele traz a posição pro peão e agora elementos táticos. Aqui a gente já usou um pouco de estratégia para chegar numa posição aí um pouco mais equilibrada, e agora eu vou usar de elementos táticos, né? Então vamos observando o tanto, né, de recursos que a gente tem no xadrez, além de uma abertura, né? Cavalo por peão, aqui agora eu fui pro meu lance brilhante aqui, né? E ele pode tomar, mas eu tenho bispo C5, e se ele quiser defender eu tenho torre por F4, e aí eu tenho uma ótima posição, né? Aproveitando o tema da cravada. Por isso ele seguiu aqui com torre D3 e agora a minha chance de atacar o peão de F4 tá sobrecarregado, né? Agora com o meu duplo de cavalo. Cavalo em E2 cheque. E agora é o seguinte, se ele vier pra cá, rei H1, eu tenho o lance D4, abrindo um ataque violento aqui pra cima do rei, né? E então aqui ele jogou com lance rei F2 e cavalo por F4 e de repente, olha o ataque que eu tô fazendo aqui pra cima dele. Torre atacada, peão atacado, ele defende agora. E eu sigo com bispo C5 cheque, expondo o rei dele. Sigo agora com cavalo por G2 cheque, são dois ataques aqui no peão de G2. Ele vem com rei E2 e aqui eu troco. E bora continuar jogando A5, protegendo meu peão. De repente, eu tenho aqui dois peões a mais, galera, né? Então, aqui eu joguei mal a abertura, mas eu fiz um meio jogo bacana, né? E agora eu já tô um pouco melhor aqui na posição. O meu cavalo não tá muito bem colocado, mas ok, ele seguiu com o cavalo C1. Seguimos aqui com o bispo E3, atacando o cavalo dele aí, posição arriscada. Cavalo vem para B3, bispo A6 com cheque. E de repente a coisa vai ficando boa, né? Ele aqui pendurou agora material. Segue com rei F3, bispo toma. E agora aqui o resto é história, né? Agora, como era uma partida de blitz, aqui, enfim, tudo pode acontecer. Ele seguiu jogando também, né? Eu segui aqui com um ataque. O meu cavalo ficou meio perdido ali agora, né? E tudo bem, ele vai recuperar aqui um pouquinho de material. E a gente vai para essa posição onde eu tenho um peão passado. Ele já não tem mais os peões, provavelmente aqui eu vou jogar com torre em A2 e além de capturar o peão dele, também permitiu o avanço do meu peão. Já tô numa posição vencedora, num final vencedor, ele seguiu jogando mais um ou dois lances aí e na verdade ele foi até o mate, eu não lembro, porque acho que o meu tempo tava caindo aqui, né? Acho que o meu tempo tava caindo e nessa posição ele abandonou aqui a partida, abandonou porque não dá mais, né? E depois dessa ele jogou ainda mais, ele ficava pedindo revanche pra mim toda hora. E acho que terminou ali o match, acho que quanto que foi? 6-1 pra mim, eu só perdi a primeira, 7-1, né? Aí acabou terminando aqui em 7-1.
o score, porque ele ficou louco depois dessa partida e foi pedindo outra, e foi pedindo outra, e foi pedindo outra. Nas outras eu não fiz mais essa abertura, claro, né? E acabei ali fazendo 7-1 nele. Mas o que eu quis mostrar com essa partida é que, de fato, o xadrez é muito rico para a gente achar que só um elemento vai ajudar a gente. O xadrez, ele precisa que todos os elementos sejam treinados, assim como na musculação, a pessoa tem que fazer perna, tem que fazer abdômen para dar, né, o core, ali a força central, precisa fazer o bíceps, peito, precisa fazer tudo equilibrado, costas, tudo ombro, né? Ali para que se tenha o resultado que a pessoa espera de uma forma completa. E no xadrez é a mesma coisa. Se você treinar só uma abertura, você está treinando só um músculo do seu corpo. Se você está treinando só a abertura, você está treinando só os braços, né? Você precisa treinar também estratégia, finais, né? Você precisa cálculo, você precisa aprender aí todos os elementos que são... Quando a gente fala estratégia, tem 1000 temas de estratégia, né? Peão passado, peão isolado, bispo e cavalo contra par de cavalos. Enfim, a coisa é muito grande, realmente é muito bonito o xadrez, já existe uma ciência muito grande. Finais decidem partidas, né? Então, assim, não deixe de estudar aberturas, mas saiba que é preciso também estudar todo o resto para que você tenha um equilíbrio entre as partes e para que as partes, né, e o todo se equilibre, que você consiga crescer aí no xadrez. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!